Deuteronômio, 5º livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 1. E será que, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Então nós temos que entender, vamos repetir aqui, será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje. Então aquilo que você, por exemplo, você lê a Bíblia 1000 vezes, na 1001 Deus vai falar algo novo. É quando você está lendo a Bíblia, quando você está ouvindo uma pregação, nunca diga eu conheço essa mensagem, não, você conhece a história. A revelação que é importante, por isso que eu estou citando o Salmo 91. Quem não conhece o Salmo 91, não é? Mas grandes revelações. Ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós aprendemos que quem habita no esconderijo do Altíssimo é aquela pessoa que tem comunhão com Ele todos os dias. Não é só naqueles momentos de dificuldade. Está doente, vem na igreja, ora, lê a Bíblia. Passou aquele momento, a pessoa se afasta, ela visita o esconderijo do Altíssimo, ela não mora no esconderijo do Altíssimo. Davi lembra do Salmo 27, versículo 4, ele diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor quando? Todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Quer dizer, Davi está dizendo, eu quero comunhão com Deus todos os dias, não é de vez em quando. Todos os dias eu quero estar em comunhão com Deus. No 5 ele diz assim, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. O dia da adversidade, esse cristão, essa pessoa não vai entrar em pânico, não vai entrar em desespero. Ela está o quê? Descansando à sombra do Onipotente. Foi uma frase de Billy Graham, o sol nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente é só para quem habita no esconderijo do Altíssimo. Então, o sol nasceu para todos, mas a sombra do Onipotente é para quem habita. Essa pessoa tem confiança no dia da adversidade. O versículo de hoje, o versículo 8, estamos dando. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Eu contei várias passagens bíblicas aqui, não dá para falar tudo. Isso aqui é o meu caderno de mensagem. Eu digo que é a minha cola, né? Que eu posso ter cola. E eu contei o caso da senhora com hemorragia, estão lembrados? Ela ouviu falar de Jesus. Aquela mulher, durante 12 anos, sofreu com uma hemorragia. Ela ouvia falar de um médico, ela procurava. Gastou tudo que tinha, ouvindo falar de Jesus. Eu tenho falado que esse tem sido o erro da igreja. A igreja não está falando de Jesus como deveria de falar. Você sabe que no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 40, sabe o que diz Lucas 19, 40? E respondendo ele, disse-lhes, digo-os, se esses se calarem, as próprias pedras clamarão. Para você entender, foi no 39. No 39 eles falaram assim, e disseram dentre da multidão, algum dos fariseus, mestre, repreende os teus discípulos. Quer dizer, queria que ele calasse os discípulos. Se o discípulo se cala, até as pedras clamarão. Veja esse entendimento que Deus nos deu de Lucas 19, 40. Eu trabalho com você numa fábrica, uma metalúrgica, e eu estou com câncer. Você nem sabe. Você chega para mim e diz assim, ô Jaime, essas igrejas aí estão dizendo que Jesus cura até de câncer, eu acho que é tudo picaretagem. Eu não creio nada disso. O que aconteceu? A pedra é dura, né? A pessoa é dura para Deus, a pessoa é insensível à voz de Deus, mas falou. Porque se o crente não fala, até a pedra vai falar. Porque imagine, eu com câncer. Você diz, dizem que nessas igrejas pentecostais, neopentecostais, que Jesus está curando os enfermos, que até pessoas de câncer estão sendo curadas. Eu não creio, para mim é tudo enganação. Mas você já falou, imagine eu com câncer, eu não vou procurar um lugar desse. Você quer a cura, você não quer nem saber direito. Aí lá você vai. Uma senhora contou na televisão, ela sofreu um acidente e uma mão dela ficou inutilizada, ela não tinha movimento nenhum na mão, nenhum. Ela ia lavar roupa, ela tinha que jogar assim um sabão, ficava com a mão assim e ficava assim só com uma mão. Aí, assistindo a televisão, o missionário, um ato de fé, disse, coloca a sua mão aqui no monitor, aqui na TV. Ela foi e colocou. Ela não é da igreja, só estava assistindo pela televisão. Quando acabou, ela mexeu a mão, ela deu um grito dentro de casa. Eu dei um grito, chamei minha mãe, mãe, isso aqui é para brincadeira aqui, olha a minha mão, olha a minha mão. Aí ela, claro, foi para a igreja. Ela foi para a igreja, ela bebia, fumava, ela, o marido, todo mundo se converteu.
Quer dizer, por causa daquele ato de fé. Quer dizer, o missionário estava falando pela televisão, mas alguém falou para ela assistir o programa. Então, nós temos que aprender a falar de Jesus. Essa mulher ouviu. Quando ela ouviu falar de Jesus, nasceu nela uma convicção. Qual? Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Por que ela falou isso? Porque nós conhecemos a história que a pessoa com fluxo sanguíneo, ela estava na categoria dos imundos, na lei de Moisés. Tinha uns que eram transitórios, outros eram permanentes. Por exemplo, você vai a um enterro, tocou no defunto, você era considerado uma pessoa imunda. Até o dia seguinte, a tarde seguinte, você continuava naquilo. Depois, era transitório. Mas o leproso, por exemplo, era permanente. Pessoa com fluxo de sangue, enquanto houvesse o fluxo de sangue, a pessoa estava imunda. E ela, então, estava nessa categoria. Se ela tocasse em Jesus, então ela deixaria ele imundo pela lei. E se ela fosse tocada por ele, é a mesma coisa. E repare, então, que ela disse, eu não vou tocar nele. Olha como é que ela respeitou a lei de Moisés. Olha o cuidado dela. Eu não vou tocar nele, só vou tocar nas suas vestes. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Que respeito. E ela fez isso. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, que ela foi no meio da multidão, ela sentiu a cura. Aí Jesus perguntou, quem me tocou? E ela ficou calada. Como é que ela ia falar no meio daquela multidão? Ela era uma imunda, não podia estar ali. Jesus insistiu, ela foi e venceu a barreira. Fui eu, Senhor. É Marcos 5,33. Vem comigo aqui. Diz assim. E a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Bonito. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, você desse mal. Repararam? Filha, a tua fé. Quer dizer, ela olhou com seus olhos. Essa é a mensagem do Salmo 91:8. Somente com teus olhos olharás. Quer dizer, ela viu então com os olhos, com a fé dela, foi a fé dela. Isso foi um caso. Depois eu falei do Bartimeu, que estava na beira do caminho, mendigando, e de repente ele ouviu um barulho. O que está acontecendo? Está passando por aqui Jesus de Nazaré. Quem? Aí ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam. Bartimeu, tem tanta gente aí, não vai te ouvir. Bartimeu gritou mais ainda. Por quê? Porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele um dia ouviu. E quando ele ouviu, nasceu nele uma convicção. O dia que eu encontrar esse homem, que eu tiver um encontro com ele, eu vou ser curado, eu vou ser liberto, a minha vida vai mudar. E reparem que ele já tinha ouvido, porque ele não falou, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não, ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mostrando, então, que ele tinha um conhecimento de Jesus. Jesus parou, mandou chamá-lo, ele já jogou a capa fora, não preciso mais dela, foi encontrar-se com Jesus. Marcos 10, 51, 52. 51. E Jesus falando disso, ele, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus disse, vai, a tua fé te salvou. É isso que estamos vendo. Somente com teus olhos olharás. Foi a fé dele. Não ouviu as pessoas, não deu atenção para as pessoas, venceu aquela barreira, venceu aquela dificuldade e teve um encontro. Aí eu falei outros casos, que só vou citar. A mulher que tinha uma filha endemoniada, Cirofenícia. Jesus disse para ela, grande é a tua fé. Porque o próprio Senhor Jesus falou para ela, não é justo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Então foi a fé dela, superou todas as barreiras. Aí falei de Zaqueu, e o de Zaqueu é muito bonito de represar isso aqui. Deixa eu represar Zaqueu para vocês, capítulo 19 de Lucas, que eu já citei o 40, mas agora é o versículo 1. Lucas, capítulo 19. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira para o ver, porque havia de passar por ali. Muita gente ouve falar de Jesus, mas nem todo mundo procura vê-lo. Não entendi, você tem que procurar. Às vezes você olha uma pessoa e você não conhece a pessoa, não sabe o que ela tem. Na internet as pessoas colocam uns videozinhos, de vez em quando, que o cidadão está com uma roupa bem simples, às vezes até como mendigo. Ele entra numa concessionária, numa loja, e ele é maltratado, você já viu, né? Depois, ele, com aquela roupa, ele vai e compra. Mas isso aconteceu com um membro da nossa igreja, um irmão que me contou a história. Nem tinha internet nessa época ainda. Quando lançaram um carro no Brasil, não vou falar a marca, mas você vai descobrir, é a marca de um relógio famoso, né? E lançaram um carrão, e ele falou, pastor Jaime, eu fui para comprar o carro. E ele é empreiteiro, trabalha com construção.
E ele passa final de semana, ele entra no sábado, ele diz, todo sábado pela manhã eu vou percorrendo as obras, anoto algumas coisas, faço algumas vistorias, às vezes tem que fazer algum pagamento. E na obra você geralmente vai sujar o sapato, o tênis, que tiver de lama, não é? De barro, de cimento, e eu uso calçadinhos já também suja lá do barro e do tudo, e eu entrei. Quando eu entrei, vi o carro, eu fui com um propósito na concessionária e disse, pô, rapaz, quer me mostrar esse carro, por favor? O rapaz me olhou de cima a baixo, o senhor não quer ver outros carros que tem lá nos fundos? Mas por quê? Não, por nada. Aí chegou um casal, ele me deixou, já viu assim, deixou ele ver navios? Ele ficou sozinho ali, ele foi atender o casal, que estava muito bem vestido. Ele olhou o carro também e perguntou, quem é o gerente? O gerente veio. Se eu vou levar esse carro. Quem te atendeu? Eu disse, não, se for a pessoa que me atendeu, eu não vou comprar. E contou a história para ele. Disse, não, desculpa, o senhor. E ele comprou o carro. Mas por que eu estou falando isso? Às vezes nós estamos vendo uma pessoa, mas não estamos conhecendo aquela pessoa, não sabemos o que aquela pessoa tem. Mas o que tem a ver conosco? O Zaqueu ouviu falar de Jesus, mas ele queria conhecer Jesus. Ele queria ver Jesus. Talvez você não está. Veja o que ele fez. Somente com teus olhos olharás. Então ele foi e correu numa figueira brava, porque ele era uma pessoa de pequena estatura. Ele não podia ver por causa da multidão. Eu tenho dito para a igreja, na multidão que segue a Jesus, você encontra todo tipo de pessoas, verdadeiros e falsos, bons e ruins. E você não tem que olhar para ninguém da multidão. O caso dele era olhar para Jesus. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus, ele queria saber quem era Jesus. Quem era Jesus? E será que nós estamos tendo essa preocupação? E quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Era demais. A Bíblia diz que ele nos dá mais do que pedimos ou pensamos. Veja, ele só queria ver Jesus. Nunca ele poderia pensar que levaria Jesus para casa, mas ele levou Jesus para casa. Será que eu estou levando Jesus para casa? Porque eu não estou vendo Jesus então. Como é que eu vejo Jesus? Vamos aqui voltar na Bíblia. João capítulo 5, versículo 39. João 5, 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidaste ter nela a vida eterna. Vamos lá, pessoal. E são elas que de mim testificam. Você não vai encontrar Jesus em outro lugar. Você quer encontrar Jesus? Entra nas Escrituras. Examine as Escrituras, entre na palavra de Deus, examine, procure conhecer Jesus. Eu ouço falar, mas eu quero te conhecer, porque você vai ver Jesus em ação na sua vida, procurando nas Escrituras. Você vai encontrar aquele texto bíblico, aquela palavra que vai te saltar os olhos, que vai chamar a sua atenção, e aquela palavra é Jesus se revelando para você. Você começa a ver Jesus, você começa a levar Jesus para o seu dia a dia. Quando vem uma luta, quando vem uma adversidade, você não teme. Por quê? Você está olhando com seus olhos. Não, ele está comigo. Sabendo que nós andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé, quer dizer, não por ver. Nós começamos a ouvir a palavra, temos a convicção que aquela palavra é verdade, por isso não nos assustamos diante de uma adversidade. Lembra do salmista que diz, porque no dia da adversidade me esconderá. Quer dizer, naquele dia você não vai perder a paz, você não vai entrar em desespero, você não vai entrar em pânico, você sabe que Deus está contigo, você sabe que Deus está com você. É essa convicção que temos que ter. Aí tem um pouco mais ainda. Nós vamos para João, esse foi da semana passada, 8:31. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ouvir a palavra, crer na palavra e permanecer. Estão lembrados? Ouvir, crer e permanecer. Aí eu ouço a palavra. Qual a palavra? Eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Eu creio nessa palavra. Quando vem uma adversidade, eu permaneço nela. Não, porque, rapaz, eu estou sabendo da sua doença, eu soube da sua enfermidade, soube do seu problema, mas você está tão tranquilo, porque Ele está comigo para resolver isso. Quer dizer, eu estou vendo Jesus. Eu vejo por quê? Por causa da palavra. E conhecereis a verdade. Quer dizer, eu não vou ouvir a verdade, eu vou conhecer a verdade. Zaqueu ouviu, mas queria conhecer, queria ver quem é ele que cura os enfermos, quem é aquele que expulsa os demônios, quem é aquele que ressuscita os mortos. Então nós vamos começar a ver Jesus na nossa vida. Como assim? Essa segurança, essa confiança
da presença dele. Mas isso não é fruto do acaso, isso não é coisa da sua imaginação, isso é fé, é um dom de Deus, é uma convicção no seu espírito, no seu coração, que ele está contigo, porque você ouviu a palavra, você acreditou na palavra e você permaneceu na palavra. Claro que tem muito mais coisas que Deus nos deu. Eu falei do Isaías, que se ele depender, rei Ezequias, no livro de Isaías, capítulo 38. Estão colocando os personagens em ordem. O rei é o Ezequias, o profeta é o Isaías. O Ezequias está muito doente. O profeta chega lá e diz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Sabe o que ele fez? Acabou de dar o recado e tchau, rei. Fez nada, não orou nada. Aí o rei foi e virou o rosto para a parede, orou e disse para Deus: Deus, lembra-te que andei diante de ti com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Eu falei assim, que é como no mundo jurídico, a justiça tem que ser provocada. Nem sempre quem tem razão é quem ganha. Verdade. Direito não reclamado é direito inexistente. E às vezes a pessoa tem direito, mas ela não reclama. Quer dizer, o que tem a ver com isso? O Ezequias conheceu o Senhor. Ele ouvia falar dele, mas ele conheceu. Quando ele foi, então, pleitear a sua causa diante de Deus, ele falou com Deus, ele abriu o coração diante de Deus. Já vou sair daqui, vou lá para você entender isso. Isaías capítulo 38. Já li bastante, eu estou agora no versículo 3, quando ele chora diante de Deus. Isaías 38, 3. Ele diz: e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, eu fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nós aprendemos que a oração não é um monólogo, é um diálogo que Deus falou para ele. Aí ele diz: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ô meu irmãozinho, Deus dá mais do que pedimos ou pensamos. Aí ele falou algo, foi falando com Deus, versículo 17: eis que para minha paz eu estive em grande amargura, porém tu tão amorosamente abraçaste a minha alma que não caiu na cova da corrupção. Por quê? Lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Mas o que tem a ver com a mensagem que você falou do João 8,31? Ele conheceu, entenda, veja que ele fez, ele disse: eu ouvi a oração, o Deus de Davi, teu pai. Ele ouvia falar, mas agora ele conhecia o Deus perdoador. Porque o perdão de Deus não é como dos homens. O perdão de Deus, do homem é você lá e eu cá. Deus não, ele traz a pessoa para ele. Ele traz a pessoa de volta para ele. E ele se mostra para aquela pessoa, ele se revela para aquela pessoa. O Ezequias conheceu o Deus misericordioso. Mas lembrando o que falamos no início: somente com teus olhos olharás. Porque se dependesse da fé do profeta, ele morreria. O que o profeta falou? Põe a tua casa, porque morrerá, porque não tem jeito. Mas ele disse: não, eu vou falar com Deus. Deus, não pode, eu sou um homem sincero, eu ando bem contigo. Mas ele parou. Deus mostrou que a casa não estava dele, chorou. Quer dizer, ele provocou o Senhor. Provoque a Deus. Deus é misericordioso. Você vai conhecer Deus, não o Deus que muitos apontam, Deus que castiga, que vai lançar você no inferno. Não, Deus que perdoa todos os seus pecados. Deus que está pronto para trazer você de volta. Deus que quer entrar na sua casa. Vamos parar por aqui que tem mais. Agora é o Salmo 108, forte também, Deus vai nos dar. Preparado está o meu coração. Será que o meu está, o seu está? Para quê? Para tudo na vida. Eu falei que até para o sucesso, né? Para você, já ouviu alguém falar do deixar o pavão entrar? Né? Às vezes temos sucesso. Oh, você é demais, hein? Aí o que você responde? Nada, amigo, é a bondade e a misericórdia que estão me seguindo todos os dias da minha vida, entende? Eu falei até daquele piloto de Fórmula 1 que teve um encontro bonito com Jesus, que viu Jesus de um tamanho enorme para ele, né? Aí quando ele falava, ele atribuía assim: não, Deus é que é bom comigo, Deus é misericordioso. E um cronista esportivo não gostou? Esse pessoal, esses campeões, tem a mania de atribuir uma divindade ao sucesso deles. Quem não sabe que ele tinha tido um encontro com Jesus, né? Um encontro, então ele atribuir aquilo. Então, o teu coração tem que estar preparado para tudo. Aí falamos do Abraão. O Abraão, ele tinha um sobrinho que morava na região de Sodoma. E a cidade de Sodoma foi atacada.
e foi vencida. Os moradores foram levados ao cativeiro, entre eles Ló e a família e os bens. Aí a notícia chegou a Abrão. Abrão não cruzou o braço, nem murmurou não. O coração dele está preparado. Gênesis 14:14. Veja comigo, Gênesis 14:14. Diz assim: ouvindo, pois, Abrão que seu irmão estava preso, amou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Aí eu falei que a tradução que é contemporânea traz um detalhe ali. O quê? Quando Abrão ouviu que o seu parente foi levado cativo, mandou convocar os 318 homens treinados. É isso aqui que eu peguei. Quer dizer, nós temos que estar preparados, treinados para o dia da adversidade. E às vezes não estamos. Murmuramos, questionamos. O que o diabo quer? Que você blasfeme, que você questione. Falei do Jó. Esse Jó eu tenho falado há alguns dias. Perder um filho não é fácil. Quem já perdeu sabe o que é. Ninguém espera isso. A ordem natural é que você seja sepultado pelos seus filhos, não é verdade? É no mínimo egoísmo eu desejar que sepultar um filho meu. Não. É verdade que nós queremos isso, mas às vezes acontece. Imagine a mulher ficar grávida, ela fica feliz, conta para o marido, fiz o teste de farmácia, deu positivo. Aí ele faz o teste de sangue, confirma. Puxa. Aí faz o chá revelação, descobre que é menino ou menina. E depois tem um sangramento e perde. Que frustração. Às vezes nasce, perde. Às vezes já perde na fase adulta. Um amigo perdeu uma filha de 27 anos. Imagine, ele tinha sonhos, puxa, eu fui devagar, só tive uma filha só, mas ele vai me dar netos, nunca mais vai dar, vai embora. Que dor deve ser. Jó perdeu 6 filhos. Jó perdeu todos os seus bens. Com isso, com a permissão de Deus. E o Jó, então, não pecou. A Bíblia fala, Jó 1, 21, 22, assim. Olha o 21 que diz assim, chegar para aqui para ler, ele diz assim, no sair do ventre da minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí o diabo falou, não, mas não tocou na saúde dele. Aí eu quero ver, na saúde ele vai, porque o pessoal diz lá fora, a saúde é que interessa, né? E ele foi, então, recebeu a permissão. Colocou chagas, feridas do alto da cabeça à planta dos pés. Que situação. A mulher do Jó, não entendendo aquilo, falou, Jó 2,9, olha o que ela falou, Jó 2,9. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa Deus e morre. Olha o 10, que é lá o finalzinho para não, mas vou ler tudo. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ele não entendia que Deus não estava dando mal. Mas em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. É aqui. O diabo quer que você pegue com os seus lábios. O que o salmista está dizendo para nós aqui? Preparado está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Quer dizer, você não pode pegar com os seus lábios. Você não pode mostrar amargura. Mas pastor Jaime, uma situação como essa, Paulo disse, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando o seu coração é preparado, você enfrenta, porque, entenda bem, ele não nos enganou, ele disse, versículo bem conhecido nosso, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, então tem aflição, eu não posso, aqui já, mas ele está comigo. Eu vou vencer, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Aí fui falando mais coisas e tudo, muitas coisas que citei aqui, que não dá para passar tudo para você de uma vez só, não é? Mas aí eu cheguei a um ponto, numa situação que é difícil. O que é difícil? Provérbios capítulo 24, versículo 17. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem quando tropeçar se regozije o teu coração, para que o Senhor isso não veja e seja mal aos seus olhos. E o Davi preparou o coração para isso. Saul queria matá-lo. Saul queria acabar com a vida dele. Saul colocou 3.000 homens para caçar o Davi. Davi teve 2 oportunidades, não matou. Mas o Saul morreu. Uma batalha contra os filisteus. Um homem amalequita chegou lá tentando fazer graça, disse, ô rei, eu cheguei, o Saul estava vivo ainda. Não, a Bíblia disse que ele estava morto. Mas aí ele quis fazer uma graça por Davi e falou que ele que tinha matado o Saul. Mas quando foi confirmado que o Saul estava morto, veja a reação de Davi. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Não vou ler tudo não, tá bom?
porque senão a mensagem fica extensa demais, né? Eu estou olhando para o meu esboço aqui, para não ficar muito extensa a mensagem. O capítulo, 2 Samuel, eu estava vendo o primeiro, não ia dar certo nunca. Disse, mas o que é isso? Estou vendo coisa errada aqui. Capítulo 1, do versículo 8. E ele me disse, quem és tu? E ele disse, sou amalequita. Então ele me disse, peço-te que arremessa-te sobre mim e mata-me. Isso é o Saul falando. Porque a angústia me tem cercado, pois toda a minha vida ainda está em mim. Arremessei-me, pois, sobre ele e o matei. Porque bem sabia que eu não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu senhor. Então apoiou Davi as suas vestes e a rasgou, como também todos os homens que estavam com ele. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul, e por Jonas seu filho, e pelo povo do Senhor, e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Então disse Davi ao jovem que lhe trouxera, de onde és tu? Ele disse, sou um homem amalequita. Aí Davi mandou fazer a execução. Mas qual é a nossa mensagem aqui? Vamos repetir aqui que é importante, o versículo 12. E prantearam, e choraram, e jejuaram até a tarde por Saul. Davi chorou pela morte do seu inimigo. Davi não se alegrou pela morte do seu inimigo. Será que o nosso coração está preparado para isso? Você foi ferido, você foi humilhado, você foi xingado, você foi roubado, você foi barbarizado, entenda bem, e a pessoa que fez tudo isso sofreu um acidente, morreu numa batida de carro. Qual é a sua reação? Nosso coração tem que ser alegre. Provérbios 4, 23, você conhece muito. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Não deixe entrar. O coração de Davi estava preparado. Ele não deixou, entenda bem, alegria pela morte do seu inimigo entrar no seu coração. Mas Davi teria aprovação maior. Vamos para Mateus capítulo 10, versículo 36. O que diz lá? Mateus 10, 36. E assim, os inimigos do homem serão quem? Seus familiares. E Davi vai passar por uma aprovação. Davi tinha um filho chamado Abisalão. Esse filho Abisalão, naquela época, não pega carona não, porque hoje o homem é marido de uma só mulher, mulher é mulher de um só homem. E o Davi teve filhos com várias mulheres, que era permitido para ele, lá rei. Não vou entrar no mérito agora. E o Davi, a Bíblia nos conta ali muito, que ele teve um filho chamado Abisalão. E esse Abisalão teve com essa mesma mulher, que não era de Israel, ele teve uma filha chamada Tamar. E com outra mulher, ele teve um filho chamado, entenda, Aminon. E a Bíblia nos conta que esse Aminon se apaixonou pela Tamar. E ele disse, mas o rei não pode te negar ela, mas ele não queria pedir. Porque o que ele queria, já viu alguém falar, ele queria era bagunça. Ele desejava ela como mulher. Mas aí um amigo dele, primo, disse, você é filho do rei, rapaz. Chega para o rei e diz para ele assim, finge doente, que você está doente, e diga, pede a Tamar para vir me servir, fazer um bolo para mim, das mãos dela, eu quero comer esse bolo para me reanimar. E o Davi permitiu. E assim foi feito. Aí a Bíblia Sagrada nos conta claramente que quando ele chegou lá, ele foi e forçou a irmã. E fez a irmã ser mulher dele. Que tristeza, que vergonha para ela. Depois ele teve até nojo dela e tudo. Aí a Bíblia Sagrada nos conta que a notícia chegou ao Abisalão. Abisalão ficou revoltado. Mas o Davi não fez nada. 2 anos se passaram. O que ele fez? Convocou uma festa lá e acabou matando o seu irmão. Aí ele fugiu para a terra da sua mãe, do seu avô, e lá ele ficou 2 anos. Ficou lá, escondido, tudo bem, até que passou aquela agonia de morte. Então foi o Davi, mandou trazê-lo a pedido do Joabe. Trouxe ele de volta, mas não quis nem falar com ele, ficou longe dele. Aí a Bíblia nos conta uma coisa profunda. O quê? Esse homem foi na porta do palácio. Vamos para o 2º livro de Samuel, capítulo número 15, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 15, versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi dizendo, o coração de cada um em Israel segue Abisalão. Porque o Abisalão ficava na porta do palácio e todo mundo que entrava, me diga a sua causa. Olha, o seu pedido é certo, mas eu não sou rei, se eu fosse rei de Israel.
eu saberia como julgar. E ele foi conquistando o coração do povo, e o povo ficou do lado dele. Aí diz o 14, dispôs Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Abisalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal, e fira a cidade a fio de espada. Então os servos do rei disseram ao rei, eis aqui o teu servo, para que tudo quanto determinar nosso Senhor. E fizeram isso. Não é que o Davi estava com medo, Davi não queria que a cidade sofresse por causa dele. Tudo bem, mas os homens de Davi continuaram a guerrear contra Abisalão, até que um dia o Abisalão entrou debaixo de árvore de arbusto e acabou ficando preso no galho. E veio o Joabe, o comandante, e acabou matando o Abisalão. E a notícia chegou até Davi. Aí que vem a nossa mensagem. Vamos para o capítulo 18. O versículo 32 já, vamos falar bem lá na frente. Se você ver aqui, ó, no capítulo 18, versículo 9, ele fica suspenso numa árvore e Joabe mata-o. Mas não vamos ficar aqui não, vamos direto no 32. Então disse o rei ao Cuxita, vai bem o jovem com Abisalão? E diz o Cuxita, sejam como aquele jovem os inimigos do rei meu senhor, e todos que se levantaram contra ti para o mal. Ou seja, teu filho está morto. Davi devia se alegrar, porque o filho se tornou um inimigo. Não. Filho nunca será ex-filho. Não existe essa categoria, ex-filho, ex-filha. Existe ex-marido, ex-esposa, mas não existe ex-pai, ex-mãe. Quem é aquela mulher ali? Minha ex-mãe. Quem é aquele homem ali? Meu ex-pai. Tem? Não. Ex-filho? Não tem. Então o Davi, quando soube, então o rei diz assim, se perturbou e subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia assim, meu filho Abisalão, meu filho Abisalão, quem me dera eu morrera por ti, Abisalão, meu filho, meu filho. O Joabe não entendeu isso. Joabe ficou sabendo, chegou e diz o versículo, capítulo 19, e disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Abisalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em tristeza para todo o povo, porque naquele mesmo dia o povo ouvira dizer, muito triste está o rei por causa de seu filho. E naquele mesmo dia o povo encontrou as fortadelas na cidade, como o povo de vergonha se escoa quando foge da peleja. Estava, pois, o rei com o rosto coberto, e o rei gritava a alta voz, meu filho Abisalão, Abisalão, meu filho, meu filho. Então entrou Joabe ao rei em casa e disse, hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e das tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo capitães e servos, porque entendo hoje que se Abisalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então bem parecer aos teus olhos. Não entendia nada, porque o Davi não se alegrou nem com a morte do seu inimigo Saul. Como é que ele se alegraria com a morte do seu filho, que era inimigo dele? Mas o que? Davi tinha um coração segundo Deus. Encontrei em Davi, o filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Guarda o teu coração, não deixe entrar, porque isso vai atrapalhar a sua comunhão com Deus. Nosso coração tem que estar preparado. Vamos voltar lá para terminar? E Salmo 108, ele diz, preparado está o meu coração, preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Não mostre amargura, revolta e não mostre alegria com a morte dos inimigos. E se você tem que mostrar que você tem um coração segundo Deus, segundo as emoções da palavra, você conhece Deus. Você vive Deus. Claro, como eu falei, tem muita coisa que não dá. Preparado está o seu coração para o dia da adversidade. É como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei ter abundância e sei estar abatido. Ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é a nossa mensagem. Versículo 2, despertai saltério e harpa. Não desperta outro sentimento em você, a não ser louvor a Deus. 1 aos Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graça. Colocou para você? Deixa eu ver se ele colocou. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não murmure não, porque Deus não gosta de murmuração. Isso que o diabo queria de Jó, que o Jó blasfemasse, que Deus que eu tenho, que Deus que não cuida de mim, Deus não protegeu a minha família, Deus não protegeu meus filhos, Deus não protegeu a minha saúde. Não.
Você pode. Seu coração está preparado para enfrentar lutas. Paulo disse, Romanos 8, 38, 39, nada vai me separar do amor de Deus. Ele começa dizendo, nem a morte. Nada pode nos separar do amor de Deus. 3, louvar-te-ei entre os povos. Senhor, a ti cantarei salmos entre as nações. Porque era Israel, uma nação. Nós somos indivíduos, nós vamos cantar louvores entre as pessoas. Elas não ouvirão da nossa boca murmuração, questionamento de Deus, não. Em tudo dai graça, Deus está comigo. Mas como é que eu dou graças? Eu estou com câncer, dou graças que eu tenho o nome de Jesus para enfrentar o câncer, que eu tenho o poder de Deus para enfrentar o mal. Último versículo, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. O que é isso? É para que todos vejam que a glória de Deus está sobre a sua vida. Amém?